3171-0221, 3171-0221 e 3262-4490, 3262-4490 são os novos telefones do ouvinte mundial. Está no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Bom dia, eu sou Nilson Antônio Brena e estou estreando hoje, aqui nesse domingo, 3 de dezembro, no meu novo programa aqui na Rádio Mundial, Reflexões sobre Jesus. Muito obrigado por você ter escolhido este programa para ouvir. Eu tenho certeza que ele será muito útil para você e para toda a sua família. Neste meu primeiro programa, quero também agradecer à direção da Rádio Mundial por me receber e abrir as portas da rádio para que este programa pudesse ser realizado. São atitudes como esta que contribuem muito para que a humanidade sempre possa progredir em direção a Deus. Quanto à minha apresentação pessoal, que seria um pouco longa, para não tomar o tempo do programa, eu a farei pouco a pouco durante este e nos próximos programas, dizendo-te agora apenas que eu sou um autor de livros de biologia, porque eu sou biólogo, e também sou palestrante de reflexões sobre Jesus e sobre a Bíblia Sagrada. Bom, vamos agora ao tema de hoje, que nosso primeiro programa nós vamos falar sobre o perdão, tá certo? O perdão. Como eu sempre digo no início das minhas palestras, né? Se eu te disser alguma coisa aqui que estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse, considere errado esse algo que eu te disser, tá certo? Porque como qualquer ser humano do mundo, eu também posso cometer erros, pecados, tá certo? Então, se alguma coisa que eu te disser estiver em conta o que o próprio Senhor Jesus disse, considere errado aquilo que eu te disser, tá certo? E uma segunda coisa é que é muito importante que tudo que eu te disser aqui, você faça uma reflexão de você com você mesmo, sabe? Porque o que eu estou dizendo aqui não é para você pensar assim, isso que ele está falando se aplica a fulano, se aplica a fulana. Não é para você imaginar para outras pessoas. Tudo que eu falar aqui é para você fazer uma reflexão de você com você mesmo. Então, para a clareza, reafirmo, esta palestra não é para os outros, é para você, tá certo? Muito bem, vamos falar sobre o perdão. A oração do Pai Nosso, tão conhecida e tão praticada por todos nós, está no Novo Testamento. Nosso programa Reflexões sobre Jesus. Eu não sei se você sabe, mas Jesus nós encontramos no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, tá certo? A oração do Pai Nosso está no Novo Testamento, em Mateus 6, versículos 9 a 15. E dentro da oração do Pai Nosso, em Mateus 6, versículo 12, nós encontramos o trechinho que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então veja só que na própria oração do Pai Nosso, Jesus já nos fala do perdão. Vou repetir, olha, em Mateus 6, versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E na sequência, nos versículos 14 e 15, um pouquinho adiante do Pai Nosso, diz assim, também Jesus falando, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, veja só que o perdão é uma coisa tão necessária que nós pratiquemos, e a gente vê que é um problema social tão grande, essa falta de perdão, onde as pessoas não conseguem perdoar umas às outras, as pessoas se agridem verbalmente, desrespeitam as outras verbalmente, ou até de maneiras piores, né? É triste dizer. Você veja que o perdão já nos foi ensinado por Jesus Cristo.
Inclusive, já vou aproveitar para te falar que um dos motivos de eu fazer este programa é porque eu percebo que os ensinamentos de Jesus, que são uma joia valiosíssima, o ouro máximo que nós podemos ter aqui nesse mundo, eu percebi que, infelizmente, os ensinamentos de Jesus não são frequentemente muito estudados, assim, em detalhes, né? Mas retomando aqui então, veja só, então em Mateus 6, 14 e 15, o que Jesus nos diz? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Seria muito importante que nós percebêssemos que nós fazemos muitos erros durante o dia, muitos pecados também durante o dia, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa progredir em direção a Deus, seria muito importante que a gente percebesse que nós cometemos erros diariamente. Uma prática muito boa que todos nós devemos fazer seria uma reflexão no final do dia. Uma reflexão vendo quais os acertos que nós fizemos, quais as coisas boas que nós praticamos, e também tenhamos coragem e verdade em reconhecer quais os erros que nós fizemos, quais os pecados que nós fizemos. Se nós fizermos esta reflexão diariamente, você acabará vendo que nós cometemos, infelizmente, muitos erros durante o dia. Às vezes erros pequenos, às vezes erros médios, às vezes erros grandes, ou muitas vezes até mesmo erros enormes, tá certo? E se a gente fizer essa reflexão ao final do dia, nós verificaremos que nós cometemos muitos erros e pecados, tá certo? E que nós precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus. Porque Jesus está dizendo aqui em Mateus 6,14, em Mateus 15, porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Nós temos débitos diários contraídos com Deus, porque nós prejudicamos o nosso próximo quando nós pecamos. Então nós temos permanentemente, é triste dizer, mas nós temos diariamente erros e pecados que nós cometemos, e nós precisamos do perdão de Deus diariamente, tá certo? Bom, pessoal, estamos aqui então hoje analisando o ensinamento de Jesus a respeito do perdão, essa coisa tão necessária que nós precisamos praticar, tá certo? Como eu estava dizendo para você, no Pai Nosso nós encontramos: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então veja só, a oração do Pai Nosso, que nós rezamos diariamente, na verdade, que nós podemos rezar, devemos rezar diariamente, você vê que nela Jesus já teve a preocupação de nela incluir este trecho, que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, veja só que Deus, ao incluir na oração do Pai Nosso, uma oração que é feita no mundo inteiro, tá certo? Onde todos nós fazemos diariamente, Jesus já sabia que nós precisaríamos de perdão permanentemente, não é verdade? Então, é muito importante que nós tomemos consciência de que nós só obteremos o perdão de Deus aos nossos erros se nós perdoarmos ao nosso próximo. Eu não sei se você tem consciência, mas a falta de perdão, quando a pessoa não pratica o perdão, infelizmente começa a haver um crescente de sentimentos negativos. Se você não pratica o perdão, você começa a sentir, por exemplo, raiva da outra pessoa, né? Numa descida pior, você começa até a nutrir ódio pela outra pessoa. Por quê? Pela falta de perdão. E numa descida a sentimentos cada vez mais negativos, infelizmente, pode até mesmo surgir o desejo de vingança. Então você veja que a falta de perdão, ela vai trazendo problemas terríveis, tá certo? Que vão atrapalhar a sua vida de maneira absurda. Vão trazer problemas na sua família, com seus amigos, no seu ambiente de trabalho, tá certo? E seria muito importante, então, que você percebesse que, ao não praticar o perdão,
nós estamos desobedecendo a Jesus e a Deus. Estamos desobedecendo. E não é só uma questão de obedecer ou desobedecer, pessoal. É uma questão que vai nisso a nossa felicidade. Vou repetir aqui, diz aqui, ó, Novo Testamento, Mateus 6, versículos 14 e 15. Diz assim, Jesus nos ensina. Perdão. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o que acontece? Para que nós tenhamos o perdão de Deus, é preciso que nós também pratiquemos o perdão com o nosso próximo, porque seria injusto que Deus nos perdoasse, né, os tantos erros e pecados que nós fazemos diariamente, se nós mesmos não praticamos o perdão a Deus, tá certo? Muito bem. Uma outra coisa também que eu posso te dizer para te ajudar a que você perceba, né, que todos nós, infelizmente, cometemos erros e pecados, é que nenhum de nós é um super-herói. Algum de nós é um super-herói, um santo, ou coisa que o valha, tá certo? Eu gostaria que você percebesse que muitas vezes nós fazemos uma imagem de nós mesmos, que nós somos muito bons, que nós somos ótimos, né? Mas essa é uma imagem que, às vezes, nós estamos nos auto-enganando. Nós fazemos muitas coisas boas, você não tem a dúvida disso. Nós somos pessoas maravilhosas, nós somos filhos de Deus, nós fazemos coisas maravilhosas. Mas muitas vezes nós fazemos erros e nós escondemos de nós mesmos, nós não olhamos para esses erros e pecados que nós estamos cometendo. São muitos erros e pecados, desde as coisas pequenas, por exemplo, sei lá, você fazer um silêncio na hora que você deveria falar, tá certo? Ou então você falar na hora que deveria ficar em silêncio. Outros tipos de pecados, atos que violam os mandamentos de Deus, não é verdade? Você conhece os 10 mandamentos de Deus? São 10 mandamentos que nós temos que seguir, não é verdade? Então, qualquer pensamento, palavra ou ato que viole os mandamentos de Deus é pecado. E é triste dizer, mas pouco ou muito, todos nós pecamos diariamente. Você já fez alguma reflexão sobre isto, tá certo? Você já tentou avaliar o quanto você age seguindo ou desobedecendo às leis de Deus? Nós temos lá os 10 mandamentos, não é verdade? Alguns, vou relembrar aqui alguns. Não roubar, não matar, não é verdade? Não adulterar, não é verdade? O último mandamento, não desejar nada que o próximo possua, né? Ou seja, não sentir inveja, poderíamos dizer, né? Em resumo, né? Bom, como eu disse, todos nós também fazemos muitas coisas boas, pelo amor de Deus. Não é porque eu estou dizendo para você tomar consciência que nós fazemos erros que você também vai partir agora para um lado contrário, pelo amor de Deus, hein? Nós somos seres maravilhosos, temos potencialidades infinitas, fazemos muitas coisas boas diariamente, tá certo? Mas eu gostaria que você também tomasse consciência de que cometemos pecados. Precisamos, pouco a pouco, ir abandonando esses pecados, não é verdade? E nos corrigindo, tá certo? Muito bem. Deixa eu dar aqui mais um segundo recadinho, tá certo? Vou dar aqui para você 4 recadinhos, na verdade, né? Como eu disse, ia falar um pouquinho de mim durante o programa. O primeiro recadinho é que você pode assistir grátis minhas palestras completas em meu canal do YouTube, tá certo? Onde eu faço reflexões sobre os ensinamentos de Jesus presentes na Bíblia, tá certo? Então você visite lá, www.youtube.com/Nilson Brena, tá certo? O segundo recadinho é que alguns dos livros que eu escrevi estão grátis em formato PDF no meu site, www.nilsonantoniobrena.com.br, tá certo? Voltando aqui ao tema de hoje, nós estamos analisando os ensinamentos de Jesus a respeito do perdão, tá certo? Como eu estava dizendo, é importante que nós tomemos consciência de que nós erramos muito diariamente, infelizmente, né? E também que
tomemos consciência também que devemos não repetir do mesmo erro, tá certo? Devemos ir nos corrigindo diariamente, tá certo? Você sabe que Jesus, no tempo dele, tinha aqueles fariseus que infelizmente botavam muitos fardos nas costas do povo. Fardos do quê? Dizendo para o povo ser melhor, tal, coisas que eles mesmos também não faziam, tá certo? Entretanto, Jesus, você deve conhecer que Jesus disse, olha, quem estiver cansado, venha após mim, porque o meu jugo é leve, tá certo? Então Jesus não nos julga, Jesus tem amor por nós, tá certo? Então, Jesus não exige que nós sejamos perfeitos de imediato. Nós iremos nos aperfeiçoando ao longo da vida, ao longo das encarnações, tá certo? Nós iremos nos aperfeiçoando se tomarmos a atitude de nos aperfeiçoarmos. Se ficarmos sem olhar que os erros que cometemos, nós nos aperfeiçoaremos quando, não é verdade? Então é preciso que nós tomemos consciência, procuremos prestar atenção quando estamos pisando no calo do próximo, tá certo? Para que nós possamos nos corrigir. Porque Jesus também disse, olha, em verdade vos digo, se vós não fordes muito melhor do que os fariseus vos dizem, na verdade, de modo algum entrareis no reino dos céus, tá certo? Então essa autocorreção é muito importante que nós venhamos a praticar, tá certo? Então, apenas relembrando, nós estamos analisando aqui o perdão, né? No Novo Testamento, em Mateus 6, 14 a 15, nós encontramos Jesus nos ensinando. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Tá certo? Veja só, se nós cometemos algum erro ou pecado que prejudicou outra pessoa, devemos, em primeiro lugar, pedir perdão àquela pessoa, não é verdade? E, em segundo lugar, devemos buscar reparar o mal que tenhamos causado, né, a essa outra pessoa, ressarcindo, recompensando, etc., fazendo o que estiver ao nosso alcance para que aquela pessoa não fique no prejuízo, na verdade. Devemos fazer o máximo possível, né? Mas, por exemplo, né, e se foi alguém que nos lesou, que nos ofendeu, que nos fez ter alguma perda, né? Na verdade, nós devemos perdoar, como estou ensinando hoje aqui o que Jesus nos ensina, na verdade, como estou repassando o que Jesus nos ensina, né? Nós devemos praticar o perdão. Mas você pode dizer, mas Nilson, e se a pessoa não me pedir perdão, a pessoa nem se arrependeu, eu devo perdoá-la a si mesmo? Sim, você deve perdoá-la a si mesmo. Veja só, se a pessoa não se arrepender do que fez, ela terá que se haver com Deus, porque Deus ele é a justiça. A lei do retorno é inexorável. A lei de Deus, da justiça, é inexorável. Deus, ele faz justiça. Não tem como, tudo que nós fazemos, ali na frente volta para nós. Não tem jeito, isso não tem jeito. Mas e quanto a nós? Jesus está nos ensinando, nós temos que perdoar. Mesmo que o outro não nos peça perdão, nós internamente devemos perdoar ao próximo. Por quê? Para que nós possamos, inclusive, ficar em paz, não é verdade? Como eu disse, se você não perdoar, você vai num crescente de sentimentos negativos. E onde vai chegar isso, não é verdade? Eu já ouvi muitos espíritas, psicólogos também, falando, até médicos, que a falta de perdão poderia ocasionar o câncer, tá certo? Eu não sei se você já ouviu falar disso, tá certo? Então, se você não perdoar, até doenças físicas, você vai acabar, infelizmente, podendo desenvolver, como câncer, não é verdade? Então, mesmo que o outro não tenha a capacidade de te pedir perdão, você deve perdoá-lo e amá-lo, porque assim como Jesus nos amou, e Jesus é um dos mandamentos de Jesus, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, não é verdade? Então nós devemos amá-lo, mesmo aos nossos ofensores. Eu sei que muitas vezes, infelizmente, o mal que o outro nos fez pode até ser muito grande, às vezes perda material, perda física, eu sei. Mas você veja que nós não temos outro caminho, Jesus está dizendo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Nós não temos outro caminho, você percebe isso, tá certo? Vamos então aqui concluir o programa de hoje, tá certo? Estamos aqui refletindo sobre o Novo Testamento, Jesus nos ensinando em Mateus 6, versículos 14 a 15, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, veja só, nós temos uma obrigação de cumprir estes mandamentos de Jesus, para que nós mesmos sejamos felizes, tá certo? Praticando estes ensinamentos, nós teremos paz, teremos saúde, teremos felicidade, tá certo? Para finalizar, gostaria que você percebesse como Jesus nos ensina com amor, tá certo? Como as palavras de Jesus são imbuídas e repletas de amor, tá certo? Perceba, lembre-se de, quando você puder, ler o Novo Testamento da Bíblia, você sozinho, você com sua família. Lembre-se de ler Jesus. Jesus nos ensina com ingrediente mágico, com amor, tá certo? E eu deixo aqui para você agora uma mensagem final aqui no meu programa. Vou deixar 3 mensagens para você. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que você pode compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que você pode compreender. E a terceira mensagem: Jesus te ama muito mais do que você pode compreender. Muito obrigado por sua atenção. Sou Nilson Antônio Brena. Até o próximo domingo, às 9h30. Vai lá no meu YouTube, hein? Nilson Brena. Um abração. Bom dia. Você acabou de ouvir pela Mundial programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Você sintoniza a Rádio Mundial